Graças e paz a todos vocês, irmãos e irmãs. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez para lermos um texto, falarmos de coisas concernentes ao reino de Deus, a palavra de Deus e, logicamente, a nossa caminhada, a nossa vida cristã. Quero ler com vocês o texto do Salmo 25:12. Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Nós dizemos muitas vezes que nós somos o resultado das nossas escolhas. E isso é verdade. Principalmente para aquele que não conhece ao Senhor, ele vai sofrer as consequências das suas más escolhas. Para aquele que conhece ao Senhor, isso também é verdade. Às vezes a gente quer entender ou quer aceitar que não, vai ser diferente. Não vai ser diferente. Tanto para o ímpio como para o justo, as escolhas vão determinar as consequências que nós vamos sofrer na nossa vida. A única e grande e fundamental diferença é que quando somos salvos, redimidos por Cristo, não mais vivemos nós, mas Cristo vive em nós. Então o nosso padrão, o nosso comportamento e tudo aquilo que nós fazemos, realizamos ou deixamos de realizar e de fazer tem um alvo, a glória de Deus. Então, quando você fala daquelas pessoas que não optam pelo reino de Deus, não optam pelo próximo, não optam por amar, por perdoar, por servir ao outro, nós estamos dizendo aqui que essa pessoa pode sofrer graves consequências por causa das suas escolhas. Não é assim? Se nós crentes, se nós cristãos, se nós que caminhamos nos valores da palavra de Deus e do reino de Deus, sofremos muitas vezes atitudes por causa das nossas escolhas erradas, imaginem aqueles que não possuem o amor de Deus em seus corações. Aquelas pessoas que não perdoam, aquelas pessoas que não amam, aquelas pessoas que não respeitam a vida do próximo, que escarnecem da vida do próximo. E essa semana eu fiquei desesperado, fiquei irado de uma cena que eu vi na televisão de um sujeito batendo numa namorada, e era o 10º caso dele, ele já tinha passado pela polícia 10 vezes, e agora está foragido. Então, pessoas que não têm um mínimo de respeito pelo ser humano, pelo seu próximo. Então eu fico pensando que esse texto ele é sintomático para a nossa vida nos dias de hoje. Ao homem que teme o Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. E quando nós escolhemos o caminho de Deus, nós com certeza viveremos consequências, com certeza, muito, mas muito melhores do que aquele que não segue e não teme ao Senhor. Então, uma boa escolha determina muitas vezes situações felizes na vida, assim como uma péssima escolha vai desencadear aí tantos aborrecimentos e prejuízos, muitas vezes a você, a sua família, a sua igreja, etc. Então, a escolha da profissão, a escolha do cônjuge, de amigos, do nosso credo, da nossa crença, todos os dias estamos tomando decisões, fazendo escolhas de manhã, quando escolhemos o traje que vamos usar, a dona de casa escolhendo o cardápio para o almoço, o casal escolhendo a planta da casa que vai construir, os pais escolhendo o nome do filho ou filha que vai nascer, no final do ano decidindo onde vamos passar o Natal, o Ano Novo ou as férias, né? Esse ano ainda está complicado, né? Mas isso faz parte de nós escolhermos. São escolhas naturais e cotidianas da nossa vida. Um bom critério para uma boa escolha é buscar a orientação de Deus, é temer a Deus, conforme diz o salmista aqui no Salmo 25:12. Quando Eliezer foi encarregado de buscar a esposa para o filho do seu senhor, ele orou a Deus. Olha que coisa interessante, ele orou a Deus, pedindo-lhe sua direção para encontrar a esposa certa para Isaque, filho de Abraão. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde,
hora em que as moças saem tirar água, e disse consigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responde, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Essa narrativa está escrita lá no livro de Gênesis 24, de 11 a 14, que foi a escolha da esposa de Isaque. Então, o próprio Jesus também orou antes de escolher os seus 12 apóstolos. Passou a noite toda orando. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou para si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais também deu o nome de apóstolos. Lucas capítulo 6, versículos 12 e versículos 13. Então, como seríamos muito mais felizes, meus irmãos e irmãs, nossos ouvintes, se antes de fazermos qualquer escolha, nós consultássemos primeiramente o nosso Deus. Se nós pudéssemos seguir o conselho do salmista aqui no Salmo 25, versículo 12, né? E os destaques que tem nesse Salmo, versículo 4, versículo 5, 8, 9 e o 12, outro Salmo, Salmo 32, 8, nos dá também uma bela ajuda nesse sentido. Instruir-te-ei, em ti ensinarei o caminho que deve seguir, sob as minhas vistas te darei conselho. E aí a gente vê muitos casamentos, muitos relacionamentos mal sucedidos, muitos negócios mal feitos, muitas dores de cabeça que temos, que são frutos de escolhas erradas. Talvez a escolha que mais marcou a história é a que vem narrada em Mateus 27, 16, 17, 21 e 22. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos eles. A escolha do povo foi decisiva. Barrabás foi escolhido para ser solto e Jesus para ser crucificado. Então a mesma pergunta é feita para você que nos ouve nessa tarde. O que você vai fazer com Jesus? Quem você vai escolher para realizar as suas escolhas? Permita, meu irmão, minha irmã, nosso ouvinte, nosso amigo, nosso irmão em Cristo, que ele tenha o controle das suas escolhas, para que as suas consequências não sejam negativas. Queria que você meditasse num texto de Deuteronômio 30, 19, que diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha que coisa maravilhosa esse texto. Escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Eu tenho certeza que você é uma pessoa inteligente e que você quer viver segundo aquilo que Deus quer para a sua vida. Então, aceite o amor de Deus, aceite a Cristo no seu coração e faça e deixe que Ele transforme, que Ele tome conta da sua vida para que você seja alguém que vai temê-lo e vai ter escolhas que vão engrandecer a sua vida, que vão dirigir a sua vida para o melhor. Então, você tem o texto de Deuteronômio que finaliza essa nossa reflexão desse dia. Os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Que Deus abençoe a sua vida
e que as suas escolhas sejam escolhas para que a sua vida seja engrandecida, para que a sua vida seja uma vida feliz, próspera, digna de alguém que creu na bondade, no amor e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saiba escolher entre maldição e morte, escolha a vida e a bênção para sempre. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque nós temos, Pai, hoje a tua palavra como regra de fé e prática na nossa vida. E podemos, Pai, com alegria no nosso coração e com tranquilidade, escolher a bênção e a vida para sempre, para que as nossas escolhas sejam abençoadas pelo Senhor. Ajuda-nos, Pai, na nossa caminhada. Ajuda-nos, Pai, a amar, a perdoar, a servir o nosso próximo, a sermos pessoas que possam usar do amor e da graça e da misericórdia do nosso Deus para ajudar o nosso próximo, para fazer com que o nosso próximo enxergue também em nós o amor de Deus, o nosso Senhor e Pai. Abençoa-nos, Pai, com as nossas escolhas, para que não soframos, Pai, as consequências negativas que tantas e tantas pessoas sofrem. Tenha misericórdia, Pai, de cada um de nós. Abençoa, Pai, os nossos ouvintes, pelas mídias sociais, pelos grupos de WhatsApp, o povo da nossa igreja. Abençoe os familiares, as famílias representadas. Abençoa, Pai, aqueles que nos ouvem e dá-nos, Pai, da tua graça, do teu perdão e dá-nos fé, Pai, para conseguirmos trilhar os teus caminhos e fazer a tua vontade acima de tudo. Anima-nos, Pai, fortalece-nos. É a nossa oração no nome santo e glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, te guarde, te proteja e te dê a possibilidade de fazer ótimas escolhas que sejam determinadas por Cristo Jesus na sua vida. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus e até amanhã. Bom final de semana.